Em Brasília, 3h07. Ótima tarde a você em sintonia aqui com a Rádio Câmara e também com a TV Câmara. Seja muito bem-vindo onde quer que você esteja em todo o Brasil. Hoje é celebrado no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra e a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados realiza uma audiência pública para debater a saúde da mulher negra na pandemia de Covid-19. Esta audiência pública será coordenada pela deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Você também pode participar enviando perguntas para o portal edemocracia.câmara.leg.br. Então vamos acompanhar a partir de agora com a palavra a deputada Talíria Petroni. De ativismo pelo fim da violência contra a mulher, a gente comemora a luta, a resistência para enfrentar a violência contra as mulheres no mundo inteiro, todo dia 25 de dezembro. Mas isso é uma data internacional. Mas aqui no Brasil, entendemos, e a bancada feminina também encampou esse entendimento de que a mulher negra, ela experimenta no seu corpo uma dupla vulnerabilidade. Então, aqui, a gente vai iniciar essa campanha hoje, no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Dia de anúncio de resistência, mas dia também de denúncia de tantas violações que nós, mulheres negras, vivenciamos no Brasil com tantas marcas de desigualdade racial. A campanha mundial, ela busca conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres em todo o mundo. É uma mobilização anual que é empreendida por diversos atores da sociedade civil, do poder público, e que propõem medidas de prevenção e de acolhimento também a mulheres e meninas vítimas de violência. A gente sabe que a Covid-19, a pandemia que assola o Brasil e o mundo, ela aprofunda desigualdades históricas que vivenciadas no corpo das mulheres negras. A gente sabe que as mortes da população negra estão mais evidentes nesse cenário de pandemia, porque é a população que tem menos acesso à saúde pública, menos acesso a emprego, menos acesso aos cuidados e à assistência, infelizmente, do poder público. Isso parte de um racismo que estrutura todas as outras relações sociais no Brasil. Infelizmente, quando a gente pega os dados do acesso à saúde por nós, mulheres negras, o cenário ainda é trágico, mesmo a gente deixando os tempos de escravidão no passado. A gente ainda é maioria das vítimas de mortalidade materna, somos maioria das vítimas de violência obstétrica. Mulheres negras, por exemplo, têm menos acesso a pré-natal, são mais vítimas de doenças específicas, como pessoas negras em geral, como anemia falciforme. Infelizmente, temos poucas políticas públicas que dão conta de enfrentar esse quadro. E, por isso, esse debate proposto pela bancada, que com muito orgulho integro, a bancada feminina, é fundamental nesse momento grave, né? A gente sabe que o parlamento não pode se omitir, não pode ser espaço de silêncio diante de uma realidade tão trágica e, portanto, é preciso fazer valer a Constituição de 88, que coloca o direito à saúde como um direito universal. E, por isso, se é um direito universal, precisa ser também um direito para toda a população, inclusive a população negra. A gente sabe que 80% de negros e negras utiliza o SUS, e por isso defender o SUS, valorizar o SUS e pensar as especificidades que envolvem a saúde da população negra é fundamental. Então, esse parlamento, em especial a bancada feminina, tem trabalhado duramente durante a pandemia, propondo iniciativas como o auxílio emergencial, que a gente sabe bem o impacto desse auxílio para as mulheres negras que dependem mais desse instrumento. Mas, infelizmente, ainda somos poucas nesse espaço.
Nós mulheres, eu sei que a deputada Carmen Zanotto está presente, nós mulheres somos ainda a minoria nos parlamentos do Brasil afora e também na Câmara Federal, embora sejamos maioria do povo. E nós, mulheres negras, somos ainda a minoria, embora sejamos o maior segmento populacional no Brasil. Então, é fundamental, inclusive, que nossos corpos estejam cada vez em maior número nesses espaços, para que as questões específicas que nos envolvem sejam tratadas da maneira central, com a centralidade que merecem, né? E para ajudar este parlamento a debater esse tema tão fundamental, nós convidamos algumas mulheres que cotidianamente estão num esforço muito importante de discutir a questão da saúde das mulheres negras. Eu queria apresentar rapidamente aqui o resumo de cada uma das nossas convidadas, que eu agradeço muito por terem aceitado o convite da bancada feminina. Estão conosco hoje Luana Alves, que é psicóloga formada pela USP, especialista em saúde coletiva e atenção primária pela Faculdade de Medicina da USP, tendo atuado na atenção primária da Zona Oeste de São Paulo. Maria da Conceição Silva, que é licenciada em Ciências Biológicas, especialista em saúde coletiva, com ênfase na estratégia de saúde da família. Ela é conselheira nacional de saúde e no Conselho Nacional de Saúde é titular na Comissão Intersetorial de Políticas de Promoção da Equidade, representando ao negro. É também coordenadora da Câmara Técnica de Atenção Básica e coordenadora adjunta da Comissão Intersetorial de Educação Permanente para o Controle Social do SUS. Também estará conosco a Marjorie Chaves, que é doutoranda em Política Social e mestra em História pela Universidade de Brasília, a UNB. É também coordenadora do Observatório da Saúde da População Negra, POP Negra, que é vinculado ao Núcleo de Estudos de Saúde Pública da UNB e pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, importante instrumento. E também Regina Nogueira, que é médica, uma das criadoras da Banco Grão, o primeiro banco comunitário digital dos povos tradicionais de matriz africana, criado pelo Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é presidido por Regina. Ela faz doutorado em biomedicina na Argentina, onde estuda os instrumentos de avaliação da política de saúde da população negra do Brasil. Antes de passar para a deputada Carmen Zanotto, que é nossa terceira procuradora adjunta na Secretaria de Mulheres, eu queria apenas fazer rapidamente, não poderia deixar de começar essa atividade, essa nossa conversa, porque hoje é um dia muito importante, que é uma conquista da população negra, porque é um dia para anunciar uma resistência histórica, ancestral, mas também para denunciar tantas violências que a população negra vivencia, em especial nós, mulheres negras. E, infelizmente, um dia antes do Dia da Consciência Negra, um homem negro, João Alberto Silveira Freitas, foi assassinado a socos e pontapés num Carrefour, pelos seguranças do Carrefour, ontem. Infelizmente, isso não está descolado de toda uma realidade de racismo que estrutura todas as instituições brasileiras. Todos os espaços, infelizmente, estão permeados pela estrutura racista. Pedro Henrique Gonzaga já havia sido morto depois de uma imobilização no mercado extra. A gente tem dados que acometem a população negra em geral, que são assustadores, desde os dados de moradia, das 45 milhões de pessoas que residem em assentamentos precários, 31 milhões dessas pessoas são pessoas negras. Quando a gente avança para discutir, por exemplo, acesso à coleta de lixo, a gente tem 12% de pessoas negras que não têm acesso à coleta de lixo. E 6% de pessoas brancas não têm esse acesso. A disparidade entre negros e brancas é absurda. Água, acesso à água. A gente está falando de pandemia.
Se a gente não tem dificuldade, por exemplo, do acesso ao SUS, mas coisas básicas como lavar a mão. Tem gente que não tem água para fazer comida, para beber, quanto mais para ter uma higiene necessária para a prevenção a esse cenário de pandemia. 18% da população negra brasileira não tem acesso à água, 11% da população branca. Esgotamento sanitário, 42%, quase metade dos negros e negras no Brasil tem limites no acessamento ao esgotamento sanitário, enquanto 26% da população branca. Eu digo isso porque a gente precisa enfrentar esse cenário, um cenário que o corpo negro é um corpo que é vítima de tantas violências, seja dificuldade de acesso a bens públicos, seja violência das balas de fuzil, do Estado ou não. A gente, infelizmente, tem um dado de que o homicídio de pessoas negras cresceu 11,5%. Nos últimos 10 anos, enquanto, ainda bem, o de pessoas negras caiu 12%, mas o que mostra o racismo que estrutura também a letalidade, a maior parte, inclusive, promovida pelo Estado. Um jovem negro é assassinado a cada 21 minutos. Eu termino dizendo que parece que esse assunto está descolado do tema da saúde, mas não está. Esse senhor que foi, infelizmente, espancado até a morte ontem, ele provavelmente tem uma esposa, filhas. A saúde mental dessas mulheres, provavelmente mulheres negras, fica como? Como fica a saúde mental de uma mãe que perde seu filho executado pelo Estado? Como fica a saúde das mulheres que são maiores responsáveis pelo cuidado da casa, da família, quando não tem acesso ao esgoto tratado? Então, fundamental a gente pensar que o feminicídio no Brasil, por exemplo, que é o 5º país com maior índice de feminicídio do mundo, é um feminicídio negro. A gente tem 67% das mulheres assassinadas no Brasil, por serem mulheres, são negras. Bom, acho que a gente vai ter uma boa tarde de conversa, porque não dá para ignorar o quanto o racismo está permeando todas as áreas e interferindo, portanto, não só diretamente, mas indiretamente no estado de saúde da mulher negra brasileira. Então, agradeço demais a presença de todas para fazer o debate conosco, de todo mundo que está nos assistindo, e já passo imediatamente a palavra à querida deputada Carmen Zanotto, que vai trazer suas considerações antes de a gente abrir para as convidadas. Muito obrigada, deputada Thalira. Parabéns por estar presidindo para nós, da Secretaria da Mulher, eu como procuradora adjunta, este tema tão importante, mesmo em momentos de pandemia, a nossa Secretaria da Mulher preocupada com os nossos 16 dias de ativismo na luta contra a violência contra a mulher. Em especial nesta data tão importante que traz para nós momentos de reflexão e de muita tristeza. Aqui, como procuradora adjunta, preciso registrar a violência que está sofrendo a nossa primeira vereadora eleita do município de Joinville, a primeira negra, a professora Ana Lúcia Martins, de 54 anos, que, ao invés de estar comemorando a sua vitória na Câmara Municipal de Vereadores para Joinville na próxima legislatura, ela está angustiada, preocupada com ela, preocupada com a sua família, comprometendo a sua saúde psicológica, porque ela foi ameaçada violentamente de morte através das redes sociais, com uma frase que nós precisamos meditar. Agora só falta a gente matar ela e entrar o suplente, que é branco. Isto mostra o quanto nós, mulheres, que nos colocamos à disposição para participar dos pleitos, ainda sofremos a violência contra as mulheres na política, em especial as mulheres negras. Então, nesse dia que nós estamos iniciando essa caminhada dos 16 dias de ativismo para defesa das mulheres, a gente precisa também registrar esta violência que aconteceu no nosso estado de Santa Catarina. Já tem boletins de ocorrência e nós, como Procuradoria da Mulher, Secretaria da Mulher, vamos estar acompanhando, porque a professora e vereadora eleita Ana Lúcia Martins precisa do olhar do Parlamento brasileiro para sua proteção também e para a proteção dos seus familiares. E que na tarde de hoje, neste tema tão importante, que é a questão da saúde da população negra, em especial das mulheres negras, eu quero aqui, Thalira, eu sei que você também sofre violência, dizer que eu tenho um compromisso como parlamentar que sou e enfermeira de formação, que atuei muitos anos na minha vida, que é o racismo institucional na área da saúde.
quando nós, profissionais da área da saúde, dedicamos menos tempo para a assistência, em especial às mulheres gestantes negras. E o número de óbitos ainda é muito grande e muito desproporcional entre as mulheres negras e as mulheres brancas. E a gente precisa combater. Mas, para a gente combater, a gente precisa reconhecer que dedicamos, lamentavelmente, menos tempo e menos atenção às mulheres negras durante o pré-natal, trabalho de parto, parto e pós-parto. E isso é uma violência, sim, que precisa ser tratada, assim como as demais violências à população negra, em especial às nossas mulheres, porque só admitindo que ele existe, a partir dos estudos que foram realizados na nossa Comissão de Seguridade Social e Família, subcomissão que tratou da saúde da população negra, quando a gente percebe e acompanha os dados, é que a gente compreende a magnitude do que ainda acontece no nosso país, como foi o fato de ontem no supermercado Carrefour, como é o caso que acontece a todo momento. Precisamos de um país que tenha mais igualdade, precisamos de um país que seja mais justo e precisamos de um país que compreenda que qualquer tipo de violência fere brutalmente os direitos humanos e fere, em especial, a nossa população. Precisamos combater todo tipo de violência, quer seja na política, quer seja na assistência à saúde, quer seja no nosso dia a dia. Nosso país só vai crescer e se desenvolver quando a gente combater a violência. Então, parabéns por estar mediando este debate na tarde de hoje, em nome da nossa Secretaria da Mulher, em nome do coletivo das mulheres da Câmara Federal, que ainda somos minoria, mas que aos poucos nós vamos conseguir avançar e conquistar mais espaços. Talira, fica com Deus, que Deus te proteja também, e vamos juntas, como Secretaria e Procuradoria da Mulher, olhar com muito carinho, repito, para a nossa vereadora eleita de Joinville, Ana Lúcia Martins, professora educadora, que teve essa ameaça de morte por ser negra, porque eles foram muito claros na sua mensagem para ela. Então, que nós da Câmara Federal possamos estar acompanhando este processo, é o meu compromisso com a professora Ana Lúcia Martins, vereadora eleita de Joinville, que é um compromisso de todas nós mulheres da Câmara Federal. Deputada Carmen, antes de você ir embora, eu queria agradecer muito por ser uma aliada da luta antirracista. Queria reforçar também a minha solidariedade do nosso mandato à professora Ana Lúcia Martins. Nós, mulheres, vivenciamos uma violência política absurda quando topamos a tarefa de disponibilizar nosso corpo para a luta, em especial nós, mulheres negras, e precisamos poder fazer políticas vivas e livres para poder ampliar os direitos das mulheres e da população negra em geral. Então, eu agradeço essa bancada que faço parte, a Secretaria de Mulheres, agradeço você pelo companheirismo nessa luta, tá bom? Então, seguindo aqui, estou aqui apresentando vocês Moana Maialu, que precisa ouvir dar uma mamadinha. Mulheres mães também estão ocupando a política, ainda bem. E já passo diretamente a palavra, já agradecendo a presença, para Luana Alves. Lembrando que eu já apresentei inicialmente, Luana é psicóloga, é especialista em saúde coletiva e atenção primária. E, mais uma vez, Luana, agradeço a sua disponibilidade para estar conosco. Né, filha? Dá um oi para todo mundo. Olá, gente. Boa tarde. Eu agradeço muito pelo convite. Né? Boa tarde, Talíria. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Fico muito feliz pelo convite. Peço desculpas em antecipação por ter que sair antes, né, do fim da atividade, mas vou dar algumas palavrinhas, né? Fico muito feliz de, apesar dos pesares, das ameaças, nós, mulheres negras, a gente está ocupando espaços políticos, né? Hoje, além de eu ser psicóloga, trabalhadora da saúde, sou vereadora eleita em São Paulo, então é uma felicidade bastante grande. A gente, mulher negra, está em espaços de decisão e também mulheres negras trabalhadoras da saúde, né? Que, aliás, é um contingente bastante grande entre trabalhadores que foram muito grandes durante a pandemia, inclusive as mais atingidas e as que mais faleceram por Covid-19. Gostaria de lembrar esse dado, primeiramente, entre os trabalhadores da saúde que, infelizmente, faleceram dessa doença. O maior número foi entre mulheres negras técnicas de enfermagem. Bom, vou começar falando alguns elementos, né, só para contribuir.
Eu acho que é muito interessante a gente pensar saúde de um ponto de vista mais ampliado, né? Saúde, porque tradicionalmente se pensa em indicadores biomédicos, né? Em doenças físicas. Se pensa saúde como simplesmente, né, o bem-estar geral, o funcionamento ou não funcionamento do corpo. Mas saúde é muito mais que isso. Na nossa ideia, dentro da saúde coletiva de um conceito ampliado, saúde tem a ver com todas as condições de vida. Tem a ver com moradia, tem a ver com saneamento básico, tem a ver com emprego, tem a ver com renda, tem a ver com família, tem a ver com acesso à educação, com acesso à fila de creche, tem a ver com quanto na sua casa, quantos cômodos tem na sua casa, tem a ver com acesso à cultura, acesso a políticas de lazer. Então, saúde é muito mais ampliado do que simplesmente o corpo estar num determinado funcionamento biofísico ou não. Então, é importante colocar esse primeiro elemento. E nós, mulheres negras, já partindo dessa lógica, a gente sabe que a gente está nos trabalhos mais subalternos, recebendo os piores salários, estando mais expostas à violência dentro de relacionamentos, dentro da família ou fora de casa, né? Então, no geral, todas as condições de vida das mulheres negras são piores, porque o nosso país vive sobre o racismo estrutural e vive sobre o machismo. Então, pensar saúde é necessariamente pensar na estrutura social e econômica brasileira. E sabendo que as mulheres negras estão, digamos que na parte de baixo da pirâmide, né? Que a gente tem menos possibilidade de casa, que a gente tem menos acesso a saneamento básico, que a gente tem menos acesso a políticas de cultura, que a gente tem menos acesso a políticas de educação ou menos possibilidade de instrução formal, a gente já entende que a nossa saúde é determinada por isso. Então, eu queria chamar atenção para esse fato. E para além, é claro, das condições materiais da existência que determinam nossa saúde, tem também as condições subjetivas, é necessário falar sobre isso. Saúde mental e saúde física não são coisas descoladas. É muito importante que a gente tenha essa visão. Quando a gente pensa em saúde mental da população negra, a gente percebe os indicadores que são terríveis, né? A gente vê, por exemplo, tentativas de suicídio aumentando muito entre a juventude negra, enquanto diminui ou estabiliza entre a juventude não negra. A gente vê que as mulheres negras são as grandes vítimas de depressão, de adoecimentos afetivos, de ansiedades, de insônias, de todo tipo de adoecimento que não está necessariamente na ordem do funcionamento do corpo para o trabalho, mas que tem a ver com o nosso bem-estar, com o nosso sofrimento. Então, eu queria colocar isso para vocês, que é muito importante também entender esse aspecto para além do biofísico. A gente sabe, né, pensando no próprio aspecto biofísico, que os indicadores de saúde da população negra são muito claros, né, colocam, obviamente, que o racismo estrutural organiza a nossa saúde, mesmo para além das violências que acontecem, né, no serviço de saúde, na falta de acesso, mesmo adoecimentos crônicos, adoecimentos não transmissíveis, para a população negra é muito pior. Diabetes, por exemplo. Diabetes é uma questão séria para mulheres negras. Diabetes mata mulheres negras de menos de 60 anos. Né? Então, quando a gente olha dos indicadores de saúde que a diabetes atinge mulheres negras 50% a mais do que mulheres brancas e causa problemas muito antes do que pessoas brancas, a gente entende como saúde tem a ver com uma série de fatores que não só o biofísico. Não é, mesma coisa hipertensão arterial, mesma coisa dislipidemia, né, que é colesterol alto, e tudo isso não tem nada a ver com uma predisposição natural do nosso corpo a ter essas doenças. Não, são condições de vida, condições de alimentação, de moradia, mentais, psíquicas. Então, tudo isso influencia os nossos indicadores de saúde serem muito piores, né? Na saúde da mulher, né, da mulher mãe e da mulher puérpera, gestante, isso também fica muito óbvio. Talíria já falou aqui sobre isso, vou reforçar. A gente sabe que uma parte das mulheres brasileiras ainda não consegue fazer o pré-natal completo, né? Queria lembrar para vocês que mais de 80% das mulheres brancas, felizmente, conseguem fazer pelo menos 7 consultas de pré-natal. Em mulheres negras, esse número vai para 60%. Então, quase metade das mulheres negras nesse país não conseguem fazer pré-natal completo. É por falta de acesso, é porque tem que trabalhar e não consegue licença, é porque são mais desumanizadas. Né? Então, queria lembrar isso para vocês. Esse dado também é muito significativo e tem a ver, infelizmente, com os índices de mortalidade infantil e de mortalidade materna entre a população negra, né? Então, toda essa falta de acesso. Queria lembrar vocês também, o seguinte, a gente defende muito o SUS, defende financiamento público, defende que o SUS seja fortalecido, que não se tenha cortes de verbas federais para o Sistema Único de Saúde. Serei vereadora em São Paulo no ano que vem e vou defender muito para que essa casa, essa Câmara, não vote mais cortes orçamentários no SUS, porque corte orçamentário no SUS significa morte da população negra. Os nossos são os que dependem do Sistema Único de Saúde, são os que
vivem com o Sistema Único de Saúde e qualquer corte orçamentário no nosso SUS representa a morte de mulheres negras ou o adoecimento ou a piora de condições de saúde pré-existentes. Então, queria lembrar para vocês que ser antirracista, pensar em saúde das mulheres negras, também é pensar no financiamento do SUS, no financiamento da atenção básica, gostaria de lembrar isso. Vamos ter aqui uma especialista de ESF, Estratégia de Saúde da Família, que vai falar depois de mim, e certamente vai falar como a Estratégia de Saúde da Família diminui a diferença, né, dos indicadores de saúde entre população negra e população branca. Uma atenção básica fortalecida, isso depende do financiamento do governo federal, significa, sim, melhor acompanhamento de crônicos, melhor acompanhamento de diabético, melhor acompanhamento de gestantes, né? Significa uma melhoria no acesso a políticas de saúde por parte da população negra e também melhorias na qualidade do atendimento. Para finalizar, gostaria de falar isso, para além do financiamento, a gente tem que ter também políticas de educação permanente com os profissionais de saúde. Tem várias pesquisas que mostram que, para além da dificuldade de acesso estrutural da população negra, existe também uma dificuldade dos profissionais, das profissionais de saúde que não têm educação permanente antirracista. Isso é muito importante. A gente sabe que as práticas racistas se reproduzem em todos os espaços, inclusive dentro dos estabelecimentos de saúde. Por isso, é muito necessário que os governos, que as esferas consigam ter políticas de educação permanente que foquem no antirracismo. Existem pesquisas muito tristes, né, que falam, por exemplo, que as pessoas negras acabam passando por menos tempo de consulta do que pessoas não negras. Né? Isso dentro de um mesmo serviço de saúde. Isso acaba acontecendo por conta do racismo estrutural. A gente sabe que bebês negros são menos tocados do que bebês não negros. Isso não tem a ver apenas com financiamento, tem a ver também com as próprias práticas racistas que se reproduzem nos espaços de saúde. Por isso, ter políticas de educação antirracistas também são muito fundamentais. Gostaria de finalizar com isso, educação permanente aos profissionais e às profissionais de saúde. Tenho certeza que a ocupação nossa nas câmaras, né, é muito importante, muito fundamental para a gente modificar essa situação e para a gente conseguir, de fato, mudar a vida das mulheres negras. Seguimos com isso, vamos seguir nessa batalha em todos os momentos. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada, Luana. Força no seu futuro mandato. Fundamental mulheres como você ocupando os espaços de poder para a gente subverter o poder, coletivizar o poder e devolver esse poder para as maiorias. E estamos entre as maiorias, mas infelizmente ainda subrepresentadas, né? Então, popularizar o poder significa ter mais mulheres negras no poder. Eu já passo imediatamente a palavra, então, já tem algumas deputadas conosco, deputada Érica Cocai, já vou pegar aqui a lista das deputadas que estão presentes, mas nesse momento passo já diretamente para a médica e estudiosa dos instrumentos de avaliação da política da saúde da população negra no Brasil, a professora Regina Nogueira, a doutora Regina Nogueira. Agradecendo também a presença. Boa tarde a todas e todos e todas que estão conosco. Quero agradecer esse convite e dizer à deputada Talíria que a gente conta e sempre contou com a sua disposição e com a sua luta nos representando. Nos sentimos representada e agradecemos por isso. Eu sou Cota Mulangi, sou coordenadora nacional do Fundo Sampote, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, e assim, fiquei muito feliz de ouvir Luana, porque assim a gente vai fazendo essa conversa complementar. Eu não vou repetir os dados que Luana deu, que foram maravilhosos e que justificam por si só esta conversa de hoje. Mas eu queria acrescentar duas questões assim importantes para mim. Uma é a questão do processo de descolonização do pensamento, do poder e do saber, né? Para que a gente possa começar a alinhavar propostas para essas mulheres que hoje estão
tanto na Câmara de Deputados, estadual, federal, como nas câmaras de vereadores a partir de agora. É fundamental que a gente aparta agora dos diagnósticos e que a gente parta para a ação. A gente sempre teve na ação no movimento social, mas a gente também criou uma grande expectativa sobre vocês. Eu me preocupo um pouco com isso, eu sempre fico muito assustada, porque a gente sabe que vocês estão dentro do espaço de poder, que é colonizado e que é um espaço mandado e conduzido por colonizadores, machos, brancos, ricos, e que tem todo interesse que esse corpo negro seja fortalecido como não tendo alma, como não sendo gente, e que, portanto, pode ser morto como se fosse bicho. Eles matam com tranquilidade porque o processo de desumanização do nosso corpo se mantém. Da mulher negra, que serve para isso ou para aquilo, do homem negro, que serve para isso ou para aquilo, aqueles que têm que obedecer. O homem que foi morto ontem, provavelmente foi morto por um único motivo, por aqueles acharem que ele deveria obedecer. Obedecer a qualquer ordem que eles tenham dado. Sair, não sair, ficar na fila ou não ficar na fila. Porque, afinal, um ser que não tem alma, ele tem que obedecer. Então, agora, como é que a gente transforma isso em política pública? Eu sou uma mulher que já tive gestora de saúde várias vezes, tanto nas prefeituras, no governo de estado, e é possível fazer. É possível. Como? Nós já sabemos quais são as doenças que mais nos atingem. São as causas externas, que, portanto, não está só na competição, com competência da saúde, que a gente precisa de uma ação dessa questão geral que a Luana apontou, nós precisamos ter segurança, mas tem, sim, um resguardo. Quando a gente morre de tiro ou quando a gente morre de ataque a pontapé e soco, nós precisamos chegar num pronto-socorro que tenha este olhar, que tenha que ser considerado ser negro e violência como risco, tem que entrar na lista do vermelho. Sabe, todos os pronto-socorros hoje no Brasil, eles têm uma classificação de vermelho, que é aquele que tem que ser atendido imediatamente, o amarelo, que pode esperar, e o verde, que pode esperar bastante, porque são aquelas pessoas que deveriam estar na atenção básica ou na atenção e que chegam no pronto-socorro. Além, então, de nós ser considerado, tem que ter um protocolo, que ser negro, que se chega hipertenso e é negro, passa para o vermelho. Que se está grávida, é jovem, negra, tem que passar na frente. Que se é uma pessoa negra que perdeu a visão rapidamente, pode ser um glaucoma, tem que passar na frente. Todo profissional já sabe que é recorte, que é um recorte importante e fundamental, a gente ser visto. Não é que ser negro tenha uma predisposição, mas se eu sou vista pela sociedade, se eu sou lida pela sociedade como negra, isto me leva ao racismo e isso é causa determinante de algumas doenças sociais. Perfeito? Então, uma ação, primeiro, de reduzir a mortalidade, a outra é a questão do sangue. Ninguém sabe como é gestado sangue nesse país. Onde estão os bancos de sangue? Só que quem chega com um tiro, com um soco ou pancada, ou uma mulher que chega em pré-eclâmpsia, ele precisa de sangue universal à disposição. É uma ação imediata, tanto para quem está no município, para quem está no estado, ou principalmente, nós precisamos chamar audiências públicas dos hemocentros, ver a experiência que foi desenvolvida no Rio Grande do Sul, da rede, para os falcêmicos, é fundamental ter sangue. Ok? Então, pronto-socorro. Colocar no fator de risco. 2, ver como é que desenvolve a questão do sangue nesse país. 3, nós precisamos trabalhar na assistência social e fazer com que o paciente com anemia falciforme entre dentro do LOAS. Que ele não precise, que uma criança com anemia falciforme não precisa ter sequela para receber o auxílio do LOAS. Não está em lugar nenhum. Se é lei federal, nós precisamos trabalhar com o Conselho de Assistência Social, nós precisamos discutir essa questão. 3. 4, nós precisamos ter uma vigilância sanitária sobre todo mundo que produz alimento. Nós precisamos reduzir açúcar e sal em todo esse país.
e parem de vigiar o povo tradicional de matriz africana com seu abate tradicional e vamos ver as causas que realmente nos matam. Vamos realmente fiscalizar os frigoríficos, mas sim para proteger a saúde do trabalhador que está no frigorífico, que é mulher negra, que é homem negro e que morre sem o EPI adequado e em condições insalubres. 4, eu já até me perdi nas contas, depois a gente vai vendo aí. A questão do parto, a questão do pré-natal, que Luana levantou também. Saúde da família, né? Então, nós sabemos onde é que está o nosso perímetro, o que nós temos que fazer mesmo? Simplesmente ir atrás. E entender que a mulher negra que não vai, não é porque ela é relapsa, suja, não cuida da gravidez. Ela não vai porque chega lá e é maltratada. Alguém bota um espéculo de coisa que nem se usa mais, faz o sangue e aí não consegue a consulta. Ela também não entende que a consulta da enfermagem é uma consulta tão importante quanto a do profissional médico, porque a mídia diz que a única coisa que importa é médico, e agora diz que quando eu não quero ir na consulta de enfermagem, a culpa é minha? Não, nós precisamos levar conhecimento, nós precisamos desenvolver esse processo. Nós precisamos ter classificação, sim, mesmo ambulatorial. Experiência vivida em Budas Artes, quando a gente foi coordenadora de saúde da população negra, que era paciente negro, com todos os seus exames dentro da normalidade, com a pressão adequada, ela precisa ter atividade lúdica dentro da saúde básica, ela precisa ter exercício físico, mas ela pode receber o remédio que está controlando a pressão dela tranquilamente em casa, ok? Aí nós precisamos também ter né, a farmácia popular, nós estamos perdendo. E por aí vai. Eu não vou me deter aqui em todas as ações, mas o que eu queria conseguir, porque eu vou exterminar meu tempo, mas o que eu queria colocar é que tem saída. E eu gostaria de entender por que a gente não age. Era isso. Gostaria de entender? Não, a gente sabe, né? Por vários motivos. Mas agora, para terminar, é hora de virar o voto. É hora de virar o voto naquelas capitais, naquelas cidades em que nós temos chance de virar. Ah, porque a esquerda é a esquerda. Não, eu sou uma mulher da tradição. Eu sei que a minha mãe costuma dizer, não me divida em esquerda e direita, porque eu sou uma mulher da tradição. Mas todo aquele que for destruir o meu povo, eu sou contra ele. Então, a gente viu que hoje as pessoas estão matando nós porque estão liberadas pelo governo federal. Então, nós precisamos virar o voto. Vamos parar de admirar os Estados Unidos, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Nós temos que ir para frente hoje do Carrefour e dizer que lá não tem que entrar negro, não, porque eles adoram o dinheiro do negro que eles mataram lá. Então, nós vamos controlar isso pelo capital. Por isso que a gente criou um banco. Na minha apresentação, foi colocado que a gente foi os primeiros a criar um banco. Não é porque a gente quer ser dona do banco só para ser banqueira, não. Nós queremos ser dona do banco para que a gente possa não ir no Carrefour, não ir no Burger King, aquele que matou a criança, porque quase todos eles a gente não está podendo mais comer neles, né? Então a gente não pode ir ali porque matou a criança, não pode ir aqui porque matou o negro agora, não pode ir porque não deixa a mulher negra entrar com a sua roupa. Então nós temos que ter o nosso sistema de desenvolvimento próprio, nós temos que ter banco, cooperativas, nós somos empreendedores e isso é saúde. Fiquei muito feliz que a Luana falou antes, que ela pôde me dar todos os dados que puderam acrescentar. Eu quero dizer que é super importante. Quero agradecer a deputada pelo apoio à Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Quero agradecer pelo compromisso com esse projeto político no Rio de Janeiro e no país. E quero agradecer a todas e todes e todos que estiveram aqui com a gente e que emprestaram os seus ouvidos. Eu quero agradecer pelo tempo que vocês nos deram. Vamos à luta, porque hoje é dia de luto por Zumbi dos Palmares, por Marielle Franco, por Beto, por Gabriel e todos os jovens negros que morrem há 21 minutos. Mas luto para nós é verbo. Nós vamos à luta. É isso que a gente deseja e temos agora vocês do nosso lado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada a você, doutora Regina. Há quanto tempo a gente vem transformando o luto em luta? Nós, descendentes de negros e negras escravizados, mas também que são nossa história de resistência, né? Invisibilizada, mas presente, viva.
Então, nosso luto é luta desde sempre. Para a gente existir, a gente precisa ser resistência desde sempre, né? Para muitos de nós, inclusive, a luta não é uma escolha, é a única opção de caminho. Por isso, eu queria concordar. E que acaba com a nossa saúde mental. E que acaba com a nossa saúde mental. Exatamente. Porque existe energia, existe uma dedicação do nosso corpo inteiro para essa resistência, né? Então, concordo, voto antirracista nesse segundo turno, porque não dá mais para ter nos espaços de poder, seja qual poder for, seja dentro de um consultório médico, seja dentro do parlamento, seja em qualquer lugar, os colonizadores que violentaram ao longo de toda a história de construção social brasileira o nosso corpo, né? Já foram abertas janelas, portas por mulheres pretas que vieram antes de nós, e a gente não vai aceitar mais que fechem qualquer fresta para minimizar a luta antirracista que está em curso, o levante negro está em curso no mundo. Falar de saúde da mulher, trocar sobre a saúde da mulher é trazer essas resistências, visibilizar essas resistências. Obrigada, viu? Axé. Passo agora, então, para uma breve saudação para a querida aliada, companheira, deputada Érica Cocai. Em seguida, já vou passar para a próxima debatedora. Deputada Talíria, é uma alegria lhe ver, e uma alegria lhe ver com a bebê, né, porque, como lhe disse, a maternidade dá muita força e faz com que a mulher conviva com a coragem que carrega e que muitas vezes ela é negada pela própria sociedade, a mulher não percebe a coragem que carrega e que traça os seus passos. E parabenizar pela realização desta audiência e se considerarmos, como disse a Luana, que a saúde é qualidade de vida e que qualidade de vida significa felicidade, nós vamos ver que temos um racismo estruturante, estruturador e estrutural no Brasil. É como se o país se olhasse através de um óculos com lentes racistas, e as relações culturais, as relações sociais, elas vão ser permeadas por essa lógica estruturante, uma lógica racista, e que nega-se a entender que o povo não pode ser escravizado. Não é? Então, portanto, eu diria que nós vamos ver que, para além dos indicadores, tanto do aumento maior de violência obstétrica, das doenças infantis que atingem mais as crianças negras, de uma frequência menor para o pré-natal das mulheres negras, ou seja, uma violência que atinge as mulheres negras, uma violência institucional e que se expressa na própria atenção à saúde, mas também vai se expressar no feminicídio, também vai se expressar em inúmeras violências que foram tão naturalizadas neste país e não são, houve dificuldade de encarar como violências. Então, nesse sentido, é muito importante que possamos fazer essa discussão nesse dia 20. E é o dia 20 que o Dia da Consciência Negra, e, ao mesmo tempo, é o dia onde se inaugura aqui no Brasil, por ser o Dia da Consciência Negra, os 21 dias de ativismo, que no mundo inteiro são 16 dias, mas os 21 dias de ativismo na luta contra a violência que atinge as mulheres, a violência de gênero. O país é extremamente violento, e todas as violências que o país vivencia, elas têm uma particularidade e carregam também uma violência de gênero. A ditadura militar, que foi extremamente violenta para com o país, a democracia, que feriu tantos corpos, ela carregou uma violência de gênero. Todas as violências. E agora nós estamos vendo uma violência de gênero sexista, racista também, que se expressa nas próprias eleições. Nós tivemos um crescimento de mulheres negras que assumem espaços que a lógica branca, patriarcal, achava que não podiam ser ocupados por mulheres negras. As mulheres negras estão ocupando esse espaço. Eu digo que nessas eleições a gente sai do Brasil que faz a sua negritude,
que assume mais a sua condição de identidade de gênero e de orientação sexual. Nós tivemos 3 vezes mais um aumento das pessoas trans ocupando espaços nas assembleias legislativas, espaços de poder. Isso significa um Brasil que pulsa, né? Que pulsa e que se manifesta pelas brechas, pelos poros, por um processo eleitoral, inclusive, contra uma lógica patriarcal, sexista, racista, porque as discriminações elas não são solitárias, elas se retroalimentam e elas vão se enganchando umas nas outras para construir um país extremamente desigual, extremamente cruel. Então, hoje, nós tivemos aqui em Brasília, em frente à Fundação Palmares, um ato para que nós pudéssemos repor as figuras que foram arrancadas da galeria das personalidades importantes para a discussão do enfrentamento ao racismo no Brasil. Então, se retirou Marina da Silva, se retirou Mandela, se retirou Zumbi, se retirou Benedita, se retirou tantos, o Gilberto Gil, a galeria das personalidades negras que é arrancada, porque a Fundação Palmares está sequestrada por uma lógica racista e que, portanto, um discurso que é um discurso que vai se traduzir em tantas mortes, não é? Porque o discurso ele não tem inocência, o discurso racista ele acaba por se transformar em balas, em hematomas, ele acaba por alargar estatísticas que mostram que no Brasil não tem balas perdidas, as balas sempre encontram os corpos dos jovens negros. Então, portanto, nós estamos falando de uma lógica racista, que nestas eleições nós tivemos uma resposta a ela, mas que essa resposta precisa se disseminar em todo o país. Lembrando, inclusive, a morte de João Alberto, né? Que dizia também, que pedia socorro, e que dizia, nós queremos respirar. Fizemos hoje uma manifestação dentro do Carrefour, de das lojas do Carrefour, para dizer que a gente não vai esquecer e que a gente precisa ter justiça nesse país. Por isso a importância dessa discussão, e eu quero lhe parabenizar como coordenadora que é da Frente Parlamentar com Participação Popular antirracista e feminista. E lhe parabenizar também pela maternagem, pelo sorriso, porque eles não conseguem arrancar o sorriso dos nossos rostos, e nós continuamos na luta para dizer que os nossos corpos são os nossos corpos e que a gente não os quer feridos. Então, um abraço grande, um abraço a todas, saudar em especial a Cota Molangi, que é uma das maiores articuladoras da frente, de defesa dos povos tradicionais de matriz africana, e que mostra que eles nunca conseguirão calar os tambores nem esconder as contas. A todas as expositoras, em particular Talíria, a você, um beijo grande e alegria de participar deste momento, que é momento sempre de resistência, mas com muito sorriso, com um sorriso muito largo e com muita generosidade e coragem que as mulheres carregam de nascença, e particularmente as mulheres negras desse país. Obrigada, deputada Érica, querida companheira de tantas frentes de luta. Sem dúvida, não conseguirão calar nossos tambores, que são instrumento da resistência de nós e das que vieram antes de nós. Então, é isso, né? Não é possível fortalecer a democracia já tão frágil no Brasil sem a gente descolonizar saberes, pensamentos. Isso significa entender o quanto nós, mulheres negras, estamos vulneráveis em tantos segmentos, em especial quando tratamos de saúde. E aí eu queria já chamar para compor aqui nossa conversa a coordenadora do Observatório de Saúde da População Negra, já também agradecendo a presença, Marjorie Chaves. Eu estou, pessoal, intercalando entre uma deputada e uma convidada, tá bom? Pode ser assim? Obrigada, tá, Marjorie, pela presença. Olá, boa tarde a todas, todos e todas. Também uma satisfação estar aqui representando esse observatório, que tanto a gente tem construído aí sem recurso, como são várias instituições no Brasil, né? Mas a gente tem feito um esforço para dar conta da vigilância da implementação da política.
Hoje, né, marca um dia especial, o Dia da Consciência Negra, é um momento de reflexão e de continuidade de lutas. Infelizmente, a gente não tem o que celebrar, e é lamentável que a gente, mais uma vez, e como tem acontecido todos os anos, a gente presencie, principalmente próximo a essa data, situações tão absurdas nas quais corroboram todo o nosso histórico de lutas e demandas para uma vida mais saudável, condições de vidas melhores para a população negra. Até porque quando a gente fala de saúde, isso já foi colocado aqui, a gente está falando de algo amplo, por isso que a política é integral, porque a gente está pensando em uma correlação de situações e de condições, inclusive de oferta de serviços públicos, que possam ali oferecer melhores condições de vida para essa população. E aí a gente fala também desse aspecto da violência como um problema de saúde pública que é preciso a gente considerar. Então, por isso, quando a gente fala de saúde da população negra, né, que esse campo de conhecimento, ele não só é um campo político, mas ele é um campo de conhecimento legítimo, ele se refere também à questão da violência. E a gente fala, inclusive, de questões que estão relativas à mortalidade da juventude negra, que é uma coisa absurda neste país. A gente fala da situação também que eu chamo de feminicídio antinegro, esse que atinge as mulheres de uma forma atravessada, é um feminicídio atravessado pelo racismo, por isso atinge mulheres negras de uma forma muito específica e violenta. Até vou falar um pouco sobre isso, né? A gente tem instrumentos legais de combate à violência contra as mulheres, mas eles não têm sido suficientes para coibir esses assassinatos, os assassinatos de mulheres negras. A gente tem tido um aumento anual aí dessa porcentagem, isso é algo muito grave, e a gente também aborda isso no âmbito da saúde. E uma das questões também que eu acho mais importante a gente considerar, no caso, o Brasil, né, o início da pandemia deixou a gente muito preocupadas, porque a gente não sabia o que iria enfrentar. A gente sabe que sempre em situações de crise econômica, ou no caso dessa crise sanitária, quem perde mais em termos de direito, em termos de assistência, em termos da própria saúde e o aumento da letalidade mulheres, população negra, classe trabalhadora de forma geral, e com a pandemia da Covid-19 não foi diferente. A gente traz, eu acho que é bem emblemático a gente pensar que a primeira vítima, né, no Rio de Janeiro da Covid-19 foi uma trabalhadora doméstica, né, que foi contaminada pela sua contratante, que havia vindo da Europa. Então, eu acho que é bem emblemático para a gente entender o desenho que a gente tem hoje, principalmente com relação à pandemia da Covid. Eu vou falar um pouco de uma forma mais geral, né, pensando o tanto que essa crise sanitária, ela, na verdade, eu não digo que ela evidenciou, a gente já vivencia uma desigualdade do acesso ao serviço de saúde, que é muito evidente, a gente percebe isso pelos indicadores, principalmente em relação à população negra, mas com a crise ela se tornou ainda insustentável, né? A gente teve vários erros que foram cometidos por uma omissão ou por decisões erradas do próprio governo federal e do Ministério da Saúde, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e que, é claro, só agrava a situação dessa população negra. Eu acho que é importante a gente falar de uma questão que a gente tem percebido nos últimos anos. A gente tem uma política nacional de saúde integral da população negra, é uma política que foi construída através de lutas, através de muitas discussões. Houve uma participação da sociedade civil nessa construção, porque havia comitês técnicos de saúde da população negra no Ministério da Saúde, nos estados, nos municípios, para fortalecer esse diálogo. Hoje a gente nem tem notícia de como estão esses comitês, eles foram sendo enfraquecidos, desmembrados. Isso é muito perigoso para a gente pensar uma discussão democrática sobre saúde, sobre o próprio funcionamento do Sistema Único de Saúde. Esse é um ponto. O segundo ponto é a falta de implementação da própria política, né? É uma política de 2009, então a gente já tem mais de uma década, e a gente não observou essa implementação nos estados. Aqui eu posso falar do Distrito Federal especificamente, não houve implementação da política,
Então, isso é um agravante muito grande, até porque a população negra do Distrito Federal ela é superior à marca nacional, né? Então, nós temos aqui mais de 64% de população negra compondo a população do Distrito Federal. A gente precisa desse reconhecimento que já estava na política de que o racismo ele é um marcador importante para as condições de saúde, ele era um determinante social em saúde. Então, a gente não está falando só de doenças prevalentes, né? Aqui a gente tem pessoas e pesquisadoras da área da saúde que pode falar melhor sobre isso, mas a gente está falando de como que o racismo institucional ele vem historicamente impedindo que as pessoas negras tenham melhores condições de vida. E nesse sentido, então, a gente encontra ali vários entraves que já aconteciam antes e que nesse momento da pandemia a gente pôde observar de uma forma, inclusive, mais exacerbada. Eu vou falar, inclusive, com relação aos números. A gente também tem algo que é muito importante para se pensar política pública e política pública de saúde, é o preenchimento do quesito raça-cor nos formulários de saúde. Ele já vinha sendo implementado em vários formulários, mas em 2017, através do decreto 344, ele se tornou obrigatório, né? Ou seja, todas as áreas da saúde, instâncias da saúde, seriam obrigadas a fazer essa coleta de informações por raça-cor. E, no caso da pandemia, isso tornou uma necessidade que, inclusive, não foi cumprida, né? O quesito raça-cor ele não foi elegido como um quesito importante para se pensar as políticas de combate à disseminação do coronavírus. Essa é uma grande preocupação, porque nós tivemos apenas um boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde lá em meados de abril, trazendo informações de maio, e esse foi o único boletim que trouxe o quesito raça-cor, e naquele momento a gente já percebia que havia uma paridade ali, a metade da população, ou seja, nós tínhamos um número ali próximo dos 50% com relação à população negra e com relação à população branca, só que se a gente for observar o detalhamento daquele boletim, o que chama mais atenção é que em meados de abril a quantidade de pessoas que morreram pela doença quintuplicou, então a gente conseguia ter uma visão do que seriam os próximos meses. Hoje a gente sabe, com algumas pesquisas picadas, principalmente em São Paulo teve pesquisa com relação ao quesito raça-cor e os indicadores, né, relativos à pandemia, e a gente entendeu o quanto que para a população negra a incidência de morte, né, a letalidade foi muito maior com relação à contaminação. Então, é importante a gente entender que isso significa não só uma desatenção progressiva com relação aos serviços oferecidos pelo SUS, mas também com algumas injustiças que já eram existentes em termos de condições de moradia, em termos de condição de transporte. Então, a gente está falando de pessoas muitas vezes sem acesso a um saneamento básico. Então, como é que a gente vai falar, né, dessa questão da manutenção da limpeza, dos espaços, da descontaminação, sendo que essas pessoas não têm condições mínimas dignas de sobrevivência. A gente está falando de uma classe trabalhadora também que continuou trabalhando, continuou pegando transporte público lotado e que não teve aí condições de fazer o distanciamento social. Então, a gente está falando de condições sociais e raciais que interferiram diretamente na progressão da contaminação e da letalidade pelo vírus, né? Então, só para finalizar, e falando da questão das mulheres, a gente está aí fazendo um debate amplo sobre saúde, né, entendo a violência como um marcador, como também um condicionante, né, para condições de saúde, um problema de saúde pública, e o quanto que as mulheres, em suas comunidades, elas foram fundamentais na disseminação de informações sobre a Covid-19. Eu vou dar só alguns exemplos assim, de como que as mulheres negras assumiram esse protagonismo tanto contra a violência de gênero, né, que
aumentou nesse momento, mas também no combate à disseminação da doença. Houveram mensagens anônimas deixadas próximas a residências, isso foi uma tática de muitas comunidades. A gente teve também a ajuda e abrigo para algumas dessas mulheres, né? Ou seja, uma ajuda coletiva, não foi algo feito pelo Estado. A gente teve também uma espécie de comunicação comunitária com relação à prevenção. A gente teve nos bairros mais pobres do país uma gestão do próprio WhatsApp com informações em relação tanto à pandemia quanto o acesso ao auxílio emergencial. Então, mulheres negras traçaram estratégias específicas em suas comunidades para se protegerem da pandemia, para se ajudarem. E é uma perversidade que a gente coloque na mão das próprias mulheres, na mão das próprias comunidades, em sua maioria negras, que deem conta das suas próprias condições de saúde. É isso, só um recado para a gente iniciar um debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Marjorie. Te ouvindo, fico pensando o quanto essas violências todas se concretizam no mesmo corpo, né? Muitas vezes um poder público que é ausente no que se refere às políticas públicas, seja de educação, de SUS, de moradia, sanitárias em geral, mas que está presente no uso da força, presente na violência por meio do braço armado do Estado, e se concretiza no corpo negro, né, que é tão violentado de tantas formas. E a resistência a esse quadro coloca no colo da mulher negra a responsabilidade de enfrentar, seja no corre do dia a dia para sustentar a sua casa, seja para enterrar um filho, seja para levar um idoso no hospital. Então, é um quadro muito, muito grave. Eu acho que a gente precisa afirmar que o vírus, né, quando chega no Brasil, a Covid não é democrática, porque ela encontra corpos que estão circulando nas cidades e vivenciando muita desigualdade. Então, infelizmente, vai aprofundar desigualdades. Vai ter gente que não vai ter acesso à prevenção, possibilidade de distanciamento social, e caso adoeça, já não teve possibilidade de se prevenir conforme outros corpos, né? E se adoecer, vai chegar num SUS superlotado, sem respiradores. Então, infelizmente, a pandemia, a maior crise sanitária da história recente que a gente está vivendo, ela escracha uma desigualdade racial histórica e a aprofunda. É um desafio muito grande para a gente enfrentar. Eu agora queria chamar a nossa última expositora para fazer uso da palavra, também agradecendo a presença. Ela é bióloga, sanitarista e conselheira nacional de saúde, Maria da Conceição Silva. Boa tarde a todas as presentes. Obrigada, deputada Talíria Petroni, por essa tarde de hoje, por esse momento. E dizer também que sou bastante solidária, com a sua pessoa, e também me solidarizar com a família do senhor João Alberto, que foi assassinado no Carrefour, me solidarizar também com a Ana Lúcia, vereadora em Joinville, e falar de questões importantes, já denunciando aqui nesta tarde de hoje, saudando a todas as deputadas, todos os internautas, uma violação de direitos que vem acontecendo aqui no município de Olinda. Eu sou pernambucana, a maternidade do Hospital do Tricentenário tem sido um espaço de violência obstétrica e de experiências difíceis de partejamento para as mulheres da comunidade aqui no município. Então, em menos de 2 meses, 2 casos, como os casos de violências, uma mãe perdeu o bebê, ficou exposta lá, e isso é uma situação grave, e a gente tem se reunido aqui no sentido de, mais uma vez, são mulheres negras da periferia que só têm esta maternidade para poder fazer o seu partejamento e experienciar essa vivência da maternidade. E falar também em nome do Conselho Nacional de Saúde, pela
compreensão que a gente tem da importância, não só eu, mulher negra, né, de candomblé, né, do sistema, lutadora do Sistema Único de Saúde, né, desse espaço de luta pelo esse ativismo contra a violência, mas trazer questões importantes aqui, não para ser repetida, mas para fortalecer, né, a situação de saúde, né, que a gente vive, né, no país, né, frente à crise sanitária, à inação do governo federal, negacionismo, né, governo fascista, né, genocida, que tem como política a necropolítica do Estado e que nossos corpos negros estão, a todos os momentos, sendo ensacados e jogados nas valas desse país. É doloroso, né, mas a gente precisa fazer esse enfrentamento junto com a sociedade e a Câmara tem um papel importante. Falar de situações sobre saúde das mulheres é falar de questões que são muito caras, principalmente nós que somos maioria da população brasileira, né, é falar também de situações de pensar a saúde da mulher, mas a saúde das mulheres, né, no contexto da formação de saúde, pensar na diversidade, na pluralidade que somos nós mulheres, né, precisa adequar a saúde para o atendimento às mulheres LGBT, as transexuais, as travestis, as mulheres heterossexuais, o processo de reprodutivo, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, mas a assistência ao parto puerpério humanizado, sem a presença, né, da violência obstétrica, que tem sido um marcador, um determinante forte, né, na mutilação dos corpos femininos e na marcação desse sofrimento psíquico para toda a vida. Né? Mas, sobretudo, fazer a defesa do SUS, da política de atenção à saúde da população negra, né, dos mais de 5 mil municípios, hoje você só tem 55 municípios com políticas estruturadas da política integral de atenção à saúde da população negra. É uma situação difícil, mas, por outro lado, também, ao não ter essas políticas estruturadas, você teve também um desmonte da participação social, né, em abril de 2017, quando um decreto, né, destituiu todos os comitês, todas as instâncias de controle da participação social. Isso é um dado que a gente precisa estar reforçando aí e trazer aqui uma questão que nos é muito cara, que é a Política Nacional de Atenção Básica, a Atenção Primária em Saúde, que ela foi desmontada pela Portaria 2979 de 2019, né, ela destitui toda a estratégia de saúde da família, desmonta o Sistema Único de Saúde, e a gente sabe perfeitamente que, para dar uma resposta maior do ponto de vista da pandemia, né, a atenção básica ela é fundamental ali no território, ali na comunidade, onde estão as mulheres, onde está a população. Então, lutar pela revogação, né, dessa portaria, ela é importante para a estrutura do SUS, mas é para a vida da população negra. A população negra, dados do DataSUS informam que 80% da população SUS dependente, 82% dessa população é população negra. E desses 82%, mais de 50% da população são as mulheres, e, em sua maioria, as mulheres negras que compõem, né, essa população. Pensar nessa informação do ponto de vista da articulação, mas do enfrentamento da pandemia, e principalmente quando a gente fala da questão da mortalidade materna, né? A gente tem um dado importante, que é a mortalidade materna por mulheres pela Covid-19, e isso não tem sido tratado do ponto de vista das estruturas de saúde, isso é um fator que a gente vem denunciando no Conselho Nacional de Saúde, através da Comissão Intersetorial de Saúde das Mulheres e da Comissão Intersetorial de Políticas de Promoção da Equidade, que é a questão da gestação nesse processo da pandemia. Não temos dados, né? Há um programa do governo que não há, o Ministério não fornece informações, os dados de informação são todos, né, subnotificados, e aí a gente já foi bem colocado, né, a questão da subnotificação do quesito raça-cor, mas também a subnotificação também da questão de gênero e do ponto de vista da causa de morte. Se você morre por Covid e você não é testado, porque não há uma testagem, há uma subnotificação, a gente não tem um dado real. Isso é um fator também que impacta diretamente, né, nessa questão da mortalidade.
E aí pensar na saúde dessas mulheres, pensar como é o dia a dia, como está sendo, porque a gente vai ter uma alta muito grande nos indicadores, né, no geral da saúde, né, do ponto de vista da atenção dos exames de rotina, né, os rastreios de câncer de colo, de mama, que estão todos por conta da centralidade da atenção, a falta de um planejamento estratégico por parte do Ministério da Saúde para enfrentamento da pandemia, principalmente nos territórios onde as medidas preventivas de controles elas não são possíveis de ser realizadas pelas várias razões aqui colocadas, né? Não só pela própria condicionalidade do ambiente, mas por ser essa população, né, a população que está no serviço essencial ali, né, técnicos de enfermagens, caixas de supermercados, uberistas, uma série de populações, essas que têm que se deslocar todo dia, né? Essa população também, né, que está ali, ela não tem participado do SUS na medida de suas necessidades. Pelo desmonte, o subfinanciamento do SUS é uma questão fundamental, e aí chamar a atenção aqui para a luta contra a emenda constitucional 95 é um fator importante. Por quê? Porque, para além disso tudo, a política de atenção básica ela reduz a atenção à saúde da mulher a único, exclusivamente, a questão materno-infantil. Ela mexe com os indicadores, você só tem 5 indicadores, né? É uma situação grave essa dessa atenção primária em saúde que está aí, entendeu? E não tem rastreio para nenhuma das outras comorbidades em saúde. Então, você tem um mínimo de indicadores, você não tem a vida dessa população, você não tem essa notificação e você não tem essa assistência. E nessa atenção aí, as mulheres perdem muito. Principalmente, entendeu? Por quê? Porque os municípios que já dependiam exclusivamente do repasse financeiro da política de atenção básica, que foi mudada a forma de financiamento, né, que não tem essas condições, estão totalmente sem assistência, né? Então, a centralidade da pandemia, no momento inicial, no modelo hospitalizante, ali, centrada ali, só no hospital, sem levar em consideração todos os territórios, isso tem dificultado muito a vida da saúde. Consequentemente, mais mortes, consequentemente, né, menos saúde para a população. E neste contexto de população, né, as mulheres negras, elas têm, não só, né, para não ser repetida aqui, elas têm tido, né, um impacto muito grande, né, o aumento da questão da saúde mental tem sido muito alto, o impacto da violência, né, a sobrecarga de trabalho. Né, as poucas mulheres que ainda podem trabalhar no trabalho remoto, ela tem uma sobrecarga de trabalho dentro de casa e que provoca isso um adoecimento psíquico muito grande. Então, você tem isso e o desfinanciamento, entendeu, das políticas de saúde e, principalmente, calcado nesse modelo, né, machista, né, que é atrasado, entendeu, e que, do ponto de vista da saúde, tem inviabilizado a presença das mulheres. Então, você já tem uma dificuldade grande de acessar o sistema, você tem um impacto do racismo institucional na porta de entrada. Você tem as dificuldades também nas continuidades dos tratamentos. A gente está vivendo um momento de desabastecimento farmacêutico, né, de desestrutura. E, consequentemente, lutar aí contra essa agência, né, da atenção primária em saúde, que é a questão da privatização da atenção primária em saúde, que recentemente, né, foi uma questão bastante, né, colocada aqui e que a sociedade reverteu, mas isso é um caso que a gente precisa estar permanentemente aí na Câmara, no Brasil inteiro, nessa articulação, né? Dizer que o Conselho Nacional de Saúde se coloca à disposição para estar aí com a Secretaria da Mulher, deputada, e com todas, construindo essa pauta de luta em defesa da vida das mulheres negras, da vida da população negra, né? Nessa luta, né, contra o racismo institucional e estrutural que insiste em nos silenciar, né? Então, agradecer aqui, estão dizendo aqui que eu tenho que concluir, mas falar desse local, né, de Conselheira Nacional de Saúde, dessa luta que o Conselho tem travado nesse momento, né, em defesa do SUS, né, e na defesa da saúde da população, que o SUS é nosso maior patrimônio, e não defender o SUS é ser racista, entendeu? É ser machista, é ser
defender a política, a necropolítica de Estado desse desgoverno. Colocamos à disposição para estar dialogando e agradeço desde já a participação aqui nesse importante debate. Nossa, eu que agradeço demais em nome da Secretaria da Mulher e queria reforçar aqui para a gente fechar o nosso painel que é fundamental defender o SUS. O SUS é o nosso patrimônio, o SUS é, inclusive, modelo do qual no mundo inteiro se espelha. O SUS é aquilo que a gente deveria cuidar e aprofundar como um modelo que entende a saúde integral, que entende saúde como algo mais amplo, que pensa a saúde como algo que tem vínculo com o território. E quando a gente, desfinancia o SUS, quando congela investimentos em saúde, a gente não só precariza o que é a vida do trabalhador da ponta, da enfermeira, da técnica de enfermagem, que na sua maioria são mulheres negras, que já estão trabalhando sob pressão nesse momento de pandemia e estão com a vida precarizada, mas a gente também dificulta o acesso a esse serviço dessa população que usa o SUS, que é também majoritariamente negra. Quando a gente desfinancia, a gente privatiza, constrói uma concepção de que saúde é mercadoria. E mais do que isso, que é um terceiro ponto, quando se, infelizmente, instala um negacionismo da ciência, das evidências, que infelizmente impacta o SUS, a gente tem um quadro de reforço de um racismo histórico, de reforço de um racismo institucional. E é preciso enfrentar esse quadro. A gente, infelizmente, a Covid-19, ela escracha, ela evidencia um quadro histórico anterior a essa pandemia, né? De dificuldade de acesso à moradia, à água, a saneamento básico, de mulheres negras que choram a morte dos seus filhos e passam a vida inteira em sofrimento, e isso é não poder viver plenamente, de forma saudável, quando o esgoto passa do lado da casa de muitas dessas mulheres que são aquelas que sustentam suas casas, isso é não ter acesso à saúde integral, quando uma filha dessa mulher não tem direito à creche garantido, e essa mulher tem que deixar a filha com o filho mais velho enquanto vai trabalhar como trabalhadora doméstica na casa de alguém, de uma contratante, muitas vezes branca, rica, de um setor da elite. É o que essa mulher, quando volta para casa e vê o seu filho assassinado, ou seu filho sem ter um espaço de lazer, sem ter como colocar comida na mesa. Essa figura dessa mulher que é impactada com o desmonte do SUS, ela é a figura da trabalhadora doméstica que foi a primeira vítima da Covid-19 no Rio de Janeiro. Mulher, negra, mãe, trabalhadora precarizada e invisibilizada nas suas dores e nas suas resistências. Olha, gente, eu agradeço muito. Esse painel é muito fundamental. Agradeço, inclusive, essa iniciativa da bancada feminina, da Secretaria de Mulheres, da qual tenho orgulho de fazer parte, porque se é verdade que nós, mulheres, somos em pequeno número ainda no parlamento brasileiro, nós, mulheres negras, somos ainda mais subrepresentadas. E muitas vezes a gente, se é verdade que temos avançado no debate que envolve a ampliação da participação de mulheres na política, no debate que envolve questões de gênero, é verdade também que as questões que envolvem raça ainda são muito invisibilizadas. É fundamental casar o debate de gênero com o debate de raça, o debate da mulher com o debate do enfrentamento ao racismo, porque nós, mulheres negras, estamos na base da pirâmide. Eu queria terminar lembrando que se a gente está vendo escrachar esse racismo que é estrutural, institucional, há iniciativas também em curso no Congresso, na Câmara Federal, como uma que faço parte com deputados negros e negras de diferentes partidos, que é o PL 5885, de 2019, que cria uma série de mecanismos para enfrentar o racismo institucional, que está no SUS, que está na nossa moradia, que está na política de segurança pública. Então, em memória de todos que vieram antes de nós, em memória dos nossos mortos, vítimas daqueles que ocupam o Estado, em memória do racismo, do enfrentamento ao racismo estrutural brasileiro, eu agradeço a assessoria
Agradeço a Secretaria de Mulheres e deixo aqui a permanência da nossa luta para que mulheres negras sigam vivas, sigam livres e possam viver felizes com as suas crias, seus filhos, as suas famílias. Não dá para a gente ter democracia quando alguns corpos como os nossos tomam no chão. E o acesso à saúde é um direito básico, fundamental, constitucional, que precisa ser garantido também para os nossos corpos. Então, declaro então encerrado esse painel e segue a nossa resistência.